Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para eles e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Rodrigo, tem uma música em Ré maior que é o mantra, que é as palavras de Samuel. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, Senhor. Fala, que teu servo escuta. Fala, Senhor. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Essas foram as palavras de Samuel. Samuel foi consagrado a Deus quando sua mãe, Ana, era estéril, não podia ter filhos, e ela estava no templo chorando. Essa leitura foi dessa semana. Quem acompanha a liturgia diária viu essa leitura. Estava então Ana clamando a Deus, porque ela, uma mulher temente a Deus, era estéril. E olha, naquele tempo, uma mulher estéril era sinal de maldição. Maldição. E ali o profeta clama a Deus nessa leitura. E o profeta sacerdote é Samuel, que nasce desta tristeza familiar dessa mulher chamada Ana. Ela, na sua oração, no seu jejum, no seu clamor, Deus ouviu a oração de Ana, e ela, já em idade avançada, gerou Samuel. Para Deus tudo é possível. Eu já testemunhei aqui para vocês um fato que aconteceu ainda há muito tempo, quando eu fui fazer a gravação do trabalho de música em 96, em Joinville, no estúdio. A família que me acolheu lá e a gente começou a trabalhar no estúdio, os 2 eram estéreis, os dois. Mas a atitude deles de adotar uma criança, Deus fez com que ela pudesse engravidar e ter não uma, mas 2 filhos.
porque para Deus tudo é possível. Então aqui Samuel nasce de um milagre. E Samuel é consagrado a Deus. Não foi Samuel que pediu, não foi Samuel que se apresentou a Deus: eu quero ser profeta, eu quero. Não, foi Deus que chamou. Deus chama. É Ele que coloca em nós a vocação. Às vezes nós queremos tanto algo, né? Mas é o momento de Deus. É Ele que chama. É Ele que toca o coração daqueles que são já por Deus destinados a servir o altar. E vejam que ele é consagrado por sua mãe, depois que ela faz a sua promessa: quando eu desmamar ele, eu levo para o templo e lá ele vai ficar. Lá ele vai ficar. E realmente, com toda a dor no seu coração de uma mãe, pequeno ainda, né? Alguns mamam até os 5 anos, outros menos ainda, né? Hoje em dia, 2 anos já, a mãe já não quer, não, chega menino, chega menina, né? Aquele tempo até os 5 anos, depois disso, ela levou para o templo, para ficar lá, consagrado a Deus. O profeta é que cuidou de Samuel até a sua adolescência. Até a sua adolescência. O profeta e sacerdote Eli. Por isso, quando Deus chama Samuel, Samuel, ele corre até Eli, que era o sacerdote: tu me chamou, Senhor? Por 3 vezes. Na terceira vez, Eli entendeu que aquele era o chamado de Deus: eu quero você para ser meu consagrado, cuidar do altar do Senhor. E não só sacerdote, Samuel foi sacerdote e profeta, né? Sacerdote e profeta. Ele tinha 2 funções. Ele profetizou, mas também foi sacerdote. Mas Samuel também teve família, teve filhos. Samuel casou, teve filhos. Só que os seus filhos não seguiram os seus caminhos, seguiram outros caminhos. Essa era a grande tristeza de Samuel. Ele foi por Deus então consagrado, disse o seu sim, e a partir dali Samuel é que ungiu Saul para ser rei de Israel, ungiu Davi para ser rei de Israel. Assim ele traz uma linda história deste chamado. Nós também somos chamados pelo batismo a ser sacerdote, profeta e rei. Já falei aqui outra vez do munus batismal, né? Somos sacerdotes, profetas e rei. Quando eu entrei e fui diretamente para a cadeira, não a cadeira central, porque a cadeira central é do sacerdote. Ali o sacerdote é o rei. O sacerdote aqui no ambão é o profeta. O sacerdote no altar é o sacerdote. Ou melhor, aqui ele é profeta, ali ele é sacerdote. Munus da fé. Portanto, esse chamado é para cada um de nós. Todos nós podemos exercer esse trabalho do anúncio da palavra de Deus, de anunciar o Evangelho. Não precisa ser ordenado para ser consagrado a Deus. O casal é consagrado a Deus no sacramento do matrimônio. O leito matrimonial é a mesa do altar, a mesa do sacrifício. Isso é profundo demais. A família consagrada a Deus. Que lindo esse chamado do batismo para cada um de nós. A segunda leitura, São Paulo vai dizer que nós somos o corpo e o templo do Espírito Santo. Portanto, não podemos manchar o corpo
que é o templo do Espírito Santo. Nós vamos comungar Jesus, vamos comungar a Eucaristia, e Jesus vai morar no nosso coração até a próxima Eucaristia, seja a celebração, porque nós vamos trazer Jesus consagrado já para o altar, seja na Santa Missa, quando o sacerdote ele torna real essa transubstanciação, onde o pão não é mais pão, o vinho não é mais vinho. Então eu sou o templo de Deus, comungo Jesus. São Paulo vai dizer: não sabeis que sois membros de Cristo? Que se torna com Ele um só Espírito? Portanto, como que meu corpo pode estar na imoralidade se Jesus está em mim? Eu comungo dele, da sua palavra, da sua Eucaristia. De fato, irmãos, não pertenceis a vós mesmos, pertenceis ao Senhor Jesus, porque fostes comprado a preço de sangue, sangue derramado da cruz. Furaram o lado de Cristo, correu sangue e água, comprado a preço de sangue. Então o Evangelho vai falar também igual à primeira leitura, né? Chamado de Samuel, e aqui Jesus chama os seus discípulos. Mas quem que aponta para Jesus? É João Batista. Ele não é o Senhor, ele é aquele que prepara o caminho para o Senhor. João Batista também não fica com ciúme nem com inveja, porque os seus discípulos agora começam a seguir Jesus e não ele. O que ele vai dizer? Eis o Cordeiro de Deus, não sou eu. E às vezes a gente quer ficar no centro, né? O centro é Jesus. Lá em Aparecida, Nossa Senhora não está no centro, ela está na entrada da igreja, porque o centro está Jesus. Nossa Senhora está ali ao lado, ela não está no centro, no centro está Jesus. Eu não sou o centro é Jesus. E João Batista, ele diz: sigam ele, é ele o Cordeiro de Deus, não sou eu. Vão a ele, ele é o Senhor. Vão até Jesus. André é um dos que vai até Jesus, irmão de Simão Pedro. Mas André também traz aqui algo muito importante. André não é egoísta, né? Não, eu encontrei Jesus, eu não vou falar para ninguém. Para quem que ele vai falar? Para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, diz: é você, Pedro, tu és rocha, e sobre essa pedra construirei minha igreja. André, coitado, ficou de lado, né? Poxa, foi apresentar ele, e Jesus agora só olha para ele, e eu estou de lado. Às vezes a gente está assim, né? O irmão é melhor que eu. Que bom, que bom, porque é chamado, né? Às vezes eu com meu irmão, nós temos uma história muito igual. Só para fechar, nossa diferença de idade é quase 1 ano, mas quem foi para o seminário foi ele. Eu fiquei em casa, ficou 7 anos no seminário, quase se tornou freio, voltou, né? Casou, constituiu família, e eu fiquei. Não fui para o seminário, não casei e fiquei. Fui o último a casar, né? Mas Deus me chamou para o diaconado, me chamou para a música, mas chamou ele também para a música, e agora está fazendo o diaconado. E a gente se alegra com isso, se alegra com o outro, né? Que o outro é mais santo que eu. Outro dia eu estava na igreja matriz tocando uma missa, aí o padre Ronque chegou: Jairo Costa, você é bom, mas teu irmão canta melhor que você. Aí eu dei risada. Eu ficaria triste se o senhor falasse que ele canta ruim, né? Se alegrar com o outro, que o outro é melhor que eu, que bom. Se alegrar com a realização do irmão que caminha com a gente, né? Então aqui nós vemos que
nesse exemplo de André, André apresentou Pedro e André ficou de lado. Quem foi o mestre? Que o mestre olhou e disse: tu és Pedro? Foi para Pedro. Então essa outra dimensão, né? Eu também amar o outro e dar valor ao outro e ver que o outro é melhor que eu e louvar a Deus por isso, né? Então duas coisas muito importantes nós entendemos aqui. O chamado é isso, é você amar o irmão e ver nele que ele é melhor que você. Amar o outro, rezar por ele e dizer: ele é melhor que eu e Deus está no centro. É a ele que servimos. Somos todos iguais, Deus nos ama de forma igual. Um pai não ama um filho mais do que o outro, ama? Não. Talvez o pai ame aquele que mais sofre, né? Aquele que está em dificuldade. Deus ama a todos igualmente, com amor. Portanto, irmãos, que hoje nesse Evangelho nós vemos aqui a humildade e simplicidade de João Batista ao indicar os seus discípulos para Jesus. Mostra humildade, simplicidade e amor ao seu chamado. Não ficou dizendo: fiquei sozinho, todos foram para Jesus e eu fiquei só. E ver também na atitude de André, que apresentou Pedro para Jesus e se alegrou com isso. Que nos alegremos também por estarmos aqui hoje celebrando e louvando a Deus nessa celebração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.